E pessoal, essa semana não foi boa pro Palmeiras, com uma derrota de 3-1 contra o Bolívar, mas vamos seguir em frente, né? Verdade. E lembrando, né, Vitor, que começamos o final de semana a decisão, o primeiro 90 minutos, que foi em Barueri, também não foi bom, 2-1. Infelizmente, né, o resultado não saiu. Palmeiras agora é focar no domingo e a gente tentar reverter esse resultado, né, Vitor? Não é impossível a gente reverter esse resultado, a gente só tem que se esforçar e jogar bem. Sendo que a gente já fez viramos bem mais no ano passado contra o São Paulo, né? Sim, bem lembrado. Acho que aquela decisão foi épica, né? A gente saiu perdendo de 3-1, todo mundo desacreditado, achou que não daria. Claro que todo mundo que eu falo, secadores, né? Porque a torcida do Palmeiras levou o time até o Allianz Parque. Na época estava tendo show, colocaram o telão e a gente conseguiu já desde o começo se impor e sair com um ótimo resultado, 4-0, né? Foi um jogo épico aquele lá, foi um dos melhores jogos que eu já assisti. Do Paulista foi o melhor. Sim, com certeza. Mas assim, sabe uma coisa que está me preocupando, apesar de a gente ter jogado com os reservas no último jogo aí contra o Bolívar, altitude La Paz, foi a saída de bola que o Palmeiras está saindo. Até o análise Palmeiras fez, assim, foi bem bacana a saída do Palmeiras com três atrás e mais um, 3-1. Que no caso o Veiga volta para buscar, contra o Bolívar foi o Arthur, e o volante sobe. No caso, como o pessoal acompanhou o meia, no caso o Veiga, e também o Arthur nesse segundo jogo, o Naves ficou sem opção, o Marcos Rocha também, foi aonde a gente tomou os gols e ficou muito espaçado. O Jailson não acompanhou no jogo também contra o Água Santa, aconteceu a mesma coisa. Então, assim, é preocupante essa situação. É, foi sinceramente, na minha opinião, foi um jogo bem ruim contra o Bolívar. Os únicos que jogou bem foi o Richard Rios e o Arthur, o resto e o Flaco Lopes também, lembra? Não, o Fabinho também foi bem. O Fabinho, eu acho que representou legal, né? Só que teve que sair no segundo tempo por causa da expulsão do Jailson. Mas o Abel tem que pensar já uma outra alternativa, porque esse 3-1 para 2023 está complicado. Esses erros defensivos foi o que comprometeu na derrota do Palmeiras, né? As duas derrotas seguidas, coisa que o Palmeiras não tinha fazia bastante tempo, né? Mas o que também comprometeu foi aquela expulsão do Jailson ali que eu tô tentando até hoje entender aquele primeiro cartão que eu não entendi também não. Tô entendendo até hoje. Sim, nossa, o árbitro muito fraco, mas eu não quero me prender muito a isso, ô Vitor, porque eu sei que realmente interferiu no jogo, mas o Palmeiras precisa dar uma resposta. Eu sei que foi uma escolha, né, a gente ter feito dessa forma, mas domingo não tem assim, tempo para a gente poder se lamentar, se apegar a uma coisa ou outra, a gente tem que reverter, porque igual o Abel mesmo falou, se a gente sair com a derrota, no caso, ou o empate que também vai dar o título para eles, vai ser uma vergonha, porque o Palmeiras precisa ser campeão. A gente não pode reviver o que não era da minha época, muito menos da sua, na época do Inter de Limeira, que o Palmeiras perdeu a decisão, foi o primeiro time grande a perder para um time do interior. Então, assim, é complicado. O Palmeiras não pode ter esse histórico negativo. É, a única coisa que esse jogo contra o Bolívar comprovou foi que o Richard Rios e o Flaco Lopes podem jogar muito bem, o Arthur também, e também que o Jailson é um imprestável, não serve pra nada. Meu Deus, não Sim. presta pra nada. Não, você tem razão, mas infelizmente o Richard Rios e o Arthur não podem jogar, porque já jogaram tanto pelo Bragantino e o Guarani, mas para a sequência do campeonato não tem como pensar. O Arthur, para mim, eu acho que vai ser titular. Claro, vamos ver o desempenho. Para mim, eu acho que o Endrick joga de titular na decisão. Se o Endrick não corresponder, o Arthur consegue garantir essa vaga. E o Richard Rios e o Fabinho não podem estar atrás do Jailson. O Jailson, lamentável, não tá. Principalmente da lesão, eu já não era muito fã dele, mas depois da lesão ele não justifica estar no Palmeiras, não. Até você fez uma pesquisa em relação ao salário dele, né, Vitor? Ele ganha mais que alguns atletas do Palmeiras, tipo Gabriel Menino, Hendrick e Giovanni e Zé Rafael. Ele ganha mais que esses atletas, sendo que ele não joga nem metade que eles jogam. Então, isso é complicado. Como que um jogador desse, reserva, pode estar
tá ganhando um valor maior que muitos jogadores. Pelo que eu estava lendo também, muitos conselheiros estavam questionando, e tem que questionar mesmo, porque ele não é o perfil. A gente já vinha alertando, eu via bastante canal alternativo também comentando sobre o elenco do Palmeiras, não o time. E tinha um ou outro que falava que reclamava à toa, que o Palmeiras estava indo bem, mas já estava alertando. Esse mês de abril é o mês mais complicado, tanto que Piquerez teve a lesão, agora também o Mike. Então, assim, precisa ter o elenco quando sair o titular, o reserva ser do mesmo nível ou próximo, condições de jogar. Não fazer a gente cair muito o nível. Tem que o nível tá estabilizado, né? É, o Jailson jogou uma porcaria, não que ele não estivesse jogando antes, uma porcaria, né? Mas aquele jogo contra o Bolívar foi o fim da picada. Mas uma grande surpresa nesse jogo foi o Flaco Lopes. Nossa, jogou demais, golaço, meu Deus. Espero que ele não jogue bem só na altitude, né? Porque eu confesso, fui um dos críticos também do Flaco Lopes, merecia, mas ele jogou bem, merece atenção e os parabéns em relação a essa partida. Espero que não fique só nessa, porque ele no Lanús jogava bem, então ele precisa, o Palmeiras vai precisar de jogadores assim, porque a gente não sabe se o Rony vai continuar sendo convocado, se ele vai ter uma queda, lesão. O Endrick também desencantou agora, mas a gente não sabe como que vai ser, porque possivelmente ele possa ir para o Mundial pela seleção. Tá certo que o Palmeiras pediu a dispensa dele, do Luiz Guilherme e do Giovani, e o Kevin e o Pedro Lima foram convocados no lugar. Só que isso era amistoso, mas vai que na decisão eles vão para o Mundial. Então o Palmeiras vai precisar do Flaco Lopes. Bem, eu já vi vários jogos do Flaco Lopes pelo Lanús e meu pai tá certo. Nossa, ele jogava demais. Chegou aqui no Palmeiras, tava... Meu Deus, não parece que é a mesma pessoa. Não dá pra acreditar que é a mesma pessoa. Sim, a pressão acho que é outra, né? É para time gigante igual o Palmeiras, com bastante torcida, pressão, sempre disputando título. Então o cara tem que vir pronto. Não adianta a gente pensar que... claro, ele tem que se formar também, isso daí é importante. Mas o Palmeiras não pode contratar só promessa, tem que vir, desencantar e mostrar porque veio. Ele tem 21 anos, é jovem, mas mesmo assim tem muitos jovens que assumem a camisa de vários clubes aí, Europa fora, Sul-Americana, enfim, e consegue render. Então não pode ser diferente. Se o cara veio pro Palmeiras é porque tem condição e tem que vestir a camisa, não pode vir só porque algum empresário o indicou. Mas uma coisa que você falou, não importa se o cara é jovem ou velho, tem vários jogadores com, digamos assim, bastante idade que jogam muito. E tem jogador novo que não joga nada. Meu Deus, tem uns que não jogam. Sim, é verdade. Mas é isso aí, pessoal. Sexta-feira Santa, uma ótima sexta-feira a todos, né? Que o pessoal possa aproveitar bem o feriado, né? Claro, com a família, que é importante, com os amigos, enfim. E domingo a gente vai estar aí na torcida, né, Vitor? A gente quer ver o Palmeiras ser campeão, levantar o 8º título na era Abel Ferreira, e o Palmeiras 25º paulista, e o troféu com a coroa do Rei Pelé, né? Se Deus quiser. Um troféu exclusivo e lindão, hein? Avante palestra! Abraço, pessoal! E outra, a gente deixou também aqui no vídeo, esqueci de mencionar antes, um QR Code para você conhecer o nosso perfil também no Instagram. Vai ser bem bacana receber vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho. E agora, avante palestra!